Boa tarde! Estamos ao vivo para mais uma edição do Pergunta para Psi. E eu vou colocar aqui o tema aqui, porque o tema de hoje é relacionamento. Cadê? Relacionamento. Seja bem-vinda, Vânia. Relacionamento social no trabalho. Seja bem-vinda, Elane. Relacionamento social no trabalho, tá aqui o tema. Vou deixar fixado. Cadê? Pronto. Seja bem-vindo, Hugo. Gente, então, para quem não me conhece ainda, eu sou Jennifer Branco e eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com atendimento clínico e tenho especialização em psicopatologia, em psicanálise, e eu faço essas edições todas quartas-feiras, 13h, para a gente poder ter esse encontro aqui, né, ao vivo, para a gente poder conversar, para eu poder esclarecer as dúvidas de vocês, porque todo final de semana eu abro box de perguntas, para vocês colocarem o que vocês quiserem saber um pouco mais, para vocês sugerirem temas, e esse tema de hoje, relacionamento social no trabalho, foi o tema que me colocaram lá no box de perguntas. E nós vamos falar sobre isso. Aproveita, já vai separando as dúvidas que você tem sobre esse tema, para a gente poder conversar sobre isso no decorrer da nossa live aqui, tá bem? Então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas no decorrer do dia, né, de ontem para hoje. E uma das perguntas que eu fiz lá nos stories foi assim: no seu trabalho as pessoas são cordiais? Responde aí pra mim. As pessoas são cordiais no seu trabalho? Olha, até onde eu vi aqui uns minutinhos antes da live, a maioria respondeu sim, 78%, e um percentual de 22% respondeu que não. Isso significa o quê? Que tem pessoas aí que são difíceis de lidar, que elas não são pessoas simpáticas, que elas não são cordiais nesse ambiente de trabalho, né? Uma outra pergunta que eu coloquei lá: você sabe como lidar com o seu chefe? A maioria disse que sim, 72%. E um percentual de 28% disse que não. E aí começa um problema de comunicação mesmo, de relacionamento. Porque se você não sabe lidar com aquela pessoa que é superior a você, fica complicado de fazer um trabalho, né? E de sentir prazer sendo liderado por alguém que você não sabe como lidar, né? Mais complicado ainda. Outra pergunta: você já teve vontade de sair do emprego por conta daquele coleguinha? Gente, 44%, quase a metade, disse que sim. E 56% disse que não. E assim, isso é muito sério, porque imagina, você abre mão, às vezes, da sua carreira profissional, da sua vida profissional, ou daquele trabalho que você conseguiu ali de algum modo, por conta de alguém que te atrapalha, que te afeta. É bem complicado e é bem sério isso. E esse tema relacionamento social no trabalho é um tema bem pertinente, né? Porque se for parar para pensar, a gente passa mais tempo no trabalho ou dedicando ao trabalho do que dentro da própria casa, né? Com os familiares, com os amigos, né? Pensando que o dia tem 24 horas, 8 horas geralmente, de 6 a 8 horas é dormindo, o outro terço do dia é no trabalho ou se relacionando ali com as pessoas no trabalho, mesmo que seja remotamente, e o outro tempo que é destinado aí para sua vida. Então, é um percentual muito alto de tempo, né, que você demanda para o trabalho. E qual foi a outra pergunta? Se você for promovido, vai ser difícil lidar com os outros empregados? Um grande percentual disse que sim, 42%. No seu trabalho, é melhor ser amigo ou falar pouco? 48% escolheu a opção de falar pouco. Ou seja, entre ser amigo e falar pouco, a pessoa prefere se retrair, né, nesse ambiente, e acaba se tornando um ambiente hostil mesmo.
É difícil se relacionar com... O que é mais difícil? Com o puxa-saco e com o invisível. Grande parte marcou o puxa-saco, né? E é possível ter amigos no trabalho? 79% disse que sim e 21% disse que não, né? Ou seja, tem um percentual aí considerável, mesmo que seja 21%, mas que considera que é difícil ter amigos no trabalho. Então, vamos falar sobre tudo isso. Me dê um feedback aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá bom aí? Vou continuar. Só vou tomar uma água. Aproveita e toma a sua aí também, para você se hidratar. Então, vamos lá. Por que é difícil, né, lidar dentro desse ambiente que é o trabalho? Né? Essas perguntas aqui, essas respostas mostram algum nível aí de dificuldade. Porque a gente precisa lidar com as diferenças. Dentro desse ambiente tem várias pessoas com características diferentes, com valores diferentes, com pontos de vista diferentes, com modo de lidar diferente. Então, acaba gerando aí uma dificuldade mesmo de se relacionar, devido a esse tanto de diversidade que tem num ambiente só, né? E o que é fazer dentro deste lugar? É preciso ter empatia para você poder se relacionar bem. E o que é empatia? Empatia é você conseguir perceber o que o outro percebe. Porque a partir do momento que você para e pensa assim, opa, tem aqui divergência de opinião. Eu tenho um ponto de vista, o meu colega do lado pensa diferente de mim, discorda de mim. O meu chefe discorda de mim. Tenta sair um pouco do seu lugar e pensar como o outro pensa, para entender. Então, a empatia, ela está muito relacionada ao entender o outro. A você poder escutar mesmo o outro, sabe? E não simplesmente ignorar o ponto de vista dele, porque se ele tem um ponto de vista diferente para você, é porque isso é coerente para ele. Então, tenta entender, porque assim você tem condições de ser mais empático com essa pessoa e de compreender o ponto de vista desse outro, mesmo sendo diferente do seu. E aí fica menos pesado para lidar, sabe? Quando você minimamente compreende que o outro é diferente de você, mas que ele tem as razões dele e que não necessariamente vai ser a mesma razão que você tem, certo? Mas quando a gente fala em empatia, pensa-se em empatia com o outro, mas e com você mesmo? Você não pode, inclusive em ambiente de trabalho, se submeter a situações, a coisas que vai contra os seus valores, que te machuca de algum modo, sabe? Então, é importante você ser empático consigo mesmo, sabe? E não se machucar, porque acontece, né? Assédio moral no trabalho. Infelizmente, isso acontece. E quando a pessoa, ela se coloca nesse lugar, no sentido de não conseguir sair desse lugar de vítima, no sentido de não conseguir se posicionar e se manter nesse lugar, aí sim fica mais complicado ainda, porque mesmo que você esteja no ambiente de trabalho, você precisa cuidar de você, você precisa se respeitar, respeitar o outro e se respeitar também, certo? Oi, sobrinha querida! Olá! Seja bem-vinda, olha só, gente. A live tá com gente nova, minha tia tá aqui. Então, como eu tava falando, você vai ter empatia com o outro para tentar entender o que se passa na cabeça do outro, tentar fazer uma leitura desse ponto de vista do outro e se respeitar também, certo? Quando eu digo se respeitar, é nas pequenas coisas para esse ambiente de trabalho não ser hostil para você. Por exemplo, digamos que você tá lá no trabalho e tem um coleguinha do lado que ele coloca uma música no som alto. Mesmo que seja no fone de ouvido, aquilo fica saindo e te atrapalha na sua concentração. Trabalho não é um lugar para
apenas uma vontade ou um desejo se manifestar. Se aquilo te incomoda, você precisa sim chegar nessa pessoa com cuidado. Olha, fulano, você poderia baixar o seu som porque me incomoda aqui no meu trabalho, me atrapalha. Você precisa se posicionar. Mas, quando eu falo se posicionar, tenha cuidado, porque tudo que você for fazer no seu trabalho, na vida também, mas aqui a gente está falando de trabalho, é preciso pensar nas consequências, né? Por exemplo, vai ter momentos, muitos momentos que você vai precisar dizer não. Se você está sobrecarregado, como é que você vai pegar mais uma atribuição, mais uma tarefa, mais uma atividade para você, se você não vai dar conta de fazer aquilo na sua jornada de trabalho? Você vai precisar dizer não, com jeitinho, esclarecendo. Tudo você pode esclarecer, até mesmo para o seu chefe, dizer, olha, eu estou com essa atribuição e pelo tempo eu acredito que eu não vou conseguir, mas qual é a prioridade? Né? O que eu posso fazer primeiro, porque eu acredito que fazer tudo não vai dar tempo. E deixa o outro também se envolver nessa quantidade de atribuições que você tem, sabe? Para você não se sobrecarregar, para você não entrar em sofrimento psíquico dentro do seu ambiente de trabalho. Ah, Jennifer, então eu não vou abrir exceção nunca? Claro que não. A gente sempre precisa abrir exceções, né? Porque vai ter situação que o bicho vai pegar, que você vai precisar ficar além do seu horário seu horário de expediente, né? Fazer ali uma hora extra. Mas é importante que isso seja uma exceção para você não se sobrecarregar e para você não se desestimular dentro desse ambiente, né? E outro ponto importante, para você se relacionar bem no trabalho, você precisa estabelecer ali algum nível de comunicação e mostrar interesse no que o outro diz. Se a outra pessoa vai te falar alguma coisa, mostre interesse naquilo que o outro está te dizendo. Até porque tem uma diferença entre o escutar e o ouvir. Quando você escuta, aquilo chega lá no seu ouvido, você processa tudo aquilo para compreender o que o outro está te dizendo. Quando você só ouve, o outro está falando assim, aquilo só está vindo para o seu ouvido e saindo. Só está usando o ouvido como um receptor do outro. Você não está escutando de verdade. Então, tente escutar as pessoas. Porque é nesse processo de escutar que você capta muitas coisas e que pode fazer sentido para você dentro desse ambiente de trabalho, tá? E outro ponto importante com relação à comunicação. Já aconteceu de você estar num ambiente de trabalho e se questionar por que tem pessoas que assumem uma posição que parece que alguém colocou esse outro lá e aquela pessoa não tem a capacidade técnica, a capacidade operacional, não tem capacitação nenhuma e não tem qualificação para estar naquele lugar. Já aconteceu isso com você? Você já presenciou alguém que parece que ele foi só colocado lá para ocupar um espaço e ganhar um dinheiro e não faz nada por aquilo? Responde aí. Porque talvez isso, só eu que já percebi isso, né? Mas vai que ninguém nunca observou. Isso acontece, né? E no trabalho e nas relações, vale muito o seu conhecimento técnico e o seu esforço. Sim, é importante você fazer isso. Mas a comunicação, ela também tem um percentual muito significativo. A Elaine está dizendo aqui, verdade. Quantas pessoas se anulam e acham que isso é insubordinação? Voltando lá naquele tópico, né? Insubordinação é diferente. É quando você está sendo insubordinado, quando você não está fazendo aquilo que você deve fazer. Mas você se submeter a algo para se machucar, que vai contra os seus valores, que em algum nível traz um prejuízo ali, isso não é insubordinação. Né? Isso pode inclusive ser caracterizado como assédio moral, né? Aí teria que analisar toda a situação para se caracterizar como isso. E voltando nesse ponto, né? Por que alguém ocupa um lugar que não deveria ocupar? Possivelmente essa pessoa fala e se comunica de um jeito que se promove.
Logo, mas você pode assim me dizer, né, Jennifer, eu faço meu trabalho, sou esforçada, sou dedicado, mas eu não consigo ficar falando sobre mim, eu não consigo me comunicar, eu não consigo me relacionar. Aí você acaba tendo sérios problemas, porque é visto no trabalho aquele também que se comunica, que de algum modo se coloca ali e as outras pessoas escutam e enxergam. Por quê? Se é um gestor ou se é um líder que não percebe muito as outras pessoas que não são de falar, né? Que não tem esse olhar, não só do que se fala, mas do que se faz, essas outras pessoas que são mais introspectivas, elas acabam sendo prejudicadas, né? E por isso que é importante em algum nível, mesmo que você seja mais introspectivo, que você seja aquele tipo de pessoa que fica mais na sua, é importante também que você possa começar a se comunicar, sabe? Dar sinais do seu trabalho, porque às vezes o seu chefe, o seu gestor, ele não sabe exatamente o que tu faz. Pode acontecer de ele te pedir uma tarefa e para aquela tarefa, para você ter o resultado daquela tarefa, você tem que fazer várias outras coisas antes que ele não imagina que isso acontece. Compreende? Então você minimamente precisa se posicionar, precisa se comunicar, precisa fazer, como eu posso dizer, falar um pouquinho de você. Nossa, olha aqui, eu fiz esse trabalho e comentar, sabe, como uma espécie de desabafo. Olha, deu um trabalho, eu corri atrás disso, mas funcionou. Para aquele outro perceber, opa, ele disse que deu um trabalho, olha, então ele se empenhou para aquilo, né? E tem outro ponto também. Digamos que você está se relacionando com alguém e essa pessoa não quer saber de fazer nada. A primeira coisa que a gente pensa é um folgado, a pessoa não quer trabalhar. Mas, para isso acontecer, essa pessoa teve toda uma trajetória aí para chegar nesse ponto. Por isso que é importante conversar, ainda mais se você for o líder dessa equipe. E tentar entender o que se passa, ou até mesmo se você não quiser entender, porque o passado já passou, é falar para essa pessoa, olha, eu imagino que você deve ter N motivos para agir dessa forma, né, para ficar mais na sua, para não se colocar tanto à disposição, mas vamos tentar fazer aqui diferente, conta comigo, né, eu vou contar muito com você, para trazer essa pessoa mais para perto e fazer com que esses traumas todos que ela teve possa ficar mais no passado e ela se abrir mais e se dispor mais. Ó, o Luiz está perguntando, e para os funcionários que mentem muito, o que fazer com eles? Mentem muito em qual sentido? No sentido de se promover, dizendo que fez algo e não fez, não foi esse trabalho todo? Ou aqueles que mentem fazendo fofocas no ambiente de trabalho? Me fala aí, Luiz, para eu entender um pouco mais. Enquanto a resposta chega aqui para mim, né, que tem esse delayzinho, quando vocês respondem eu demoro a receber, vou falando mais coisas aqui. Para você, né, que tá nesse ambiente de trabalho. Quando alguém faz uma crítica, essa é uma oportunidade de você ver qual a mensagem de você mesmo que você está passando para o outro. Porque se alguém fala de você, é a imagem que você está passando. Então, pega essa crítica e analisa. Essa é a imagem que eu estou passando para essa pessoa. O que tem que de fato é verdade, o que tem que não é verdade. O que eu posso fazer para mudar essa visão que os outros estão tendo de mim? E ir se percebendo nisso, sabe? Porque se você simplesmente ignora, tem coisa que a gente vai ignorar sim, mas se você simplesmente ignora, essa imagem que está sendo passada aí, ela vai se perpetuando. E você acaba não tendo oportunidade de passar a imagem que você quer passar, né? Bem, Luiz ainda não respondeu, então vou seguindo aqui. A comunicação é o ponto base para a percepção do outro. Sim. E sem comunicação as coisas não fluem, né? Parece clichê eu ficar falando isso, comunicação, mas é preciso
até para esclarecer muitas coisas. Porque às vezes acontece de você pensar algo de alguém e quando você vai conversar com esse alguém, você percebe que não é nada daquilo. Por isso que é importante se comunicar de uma maneira assertiva, né? E perceber também o seu tom de voz. Como é que você fala? Porque no ambiente de trabalho você pode falar qualquer coisa, mas a forma como você fala é que faz muita importância. Claro que você vai cuidar do seu vocabulário, mas prestar também atenção nesse tom de voz, da maneira como você fala, a maneira como você se pronuncia, tá? Até para não machucar o outro, porque tem pessoas que são mais sensíveis mesmo e elas se machucam. Agora, para você que tem esse cargo de líder, né? Para você que faz gestão, para você que cuida de uma equipe, acontece o seguinte: as pessoas, elas gostam de serem amadas, inclusive no ambiente de trabalho, gente. Isso é uma realidade. As pessoas gostam de ser amadas, gostam de se sentir parte. E se você é um líder, se você é um gestor, tente ser igualitário. Tente tratar as pessoas iguais, por mais difícil que seja. Porque tem pessoas, né, lá na equipe que elas são mais... elas se abrem mais, elas conversam, elas dão abertura. Tem outras que já são mais fechadas. Então, qual é a ideia aqui? Inclusive para essas pessoas mais fechadas, lembrar de dar bom dia para essas pessoas, né? De cumprimentar essas pessoas, de perguntar como essas pessoas estão. Por quê? Essas pessoas se fecham, fica lá no cantinho delas, mas observa todo aquele movimento, né, do seu gestor, conversando mais com aquela pessoa que é mais extrovertida, e ela fica na dela achando que, de uma maneira muito inconsciente, esse chefe não gosta de mim. Por isso que vale a pena você, que tem essa posição, né, de liderança, tentar ser igualitário. E lembrar dessas pessoas que ficam quietinhas também, para não gerar esse ciúme na equipe. Porque isso acontece, gente. Olá! Seja bem-vinda aqui na live. Então é isso, gente. A minha fala que eu tinha para vocês com relação a relacionamento social no trabalho é isso. E tem outro ponto aqui que é um desafio, né? Quando você está no trabalho, é importante você perceber como é que está o seu desempenho e pedir feedbacks. Mas quando você pede feedbacks, você precisa estar preparado para recebê-los. Logo, qual a minha sugestão? Pede um feedback para os seus colegas ali de trabalho. Pergunte para eles o que você pode fazer. Não, o que você pode fazer não, estou pensando em outro ponto. Como é que ele avalia, né, você lá enquanto profissional, enquanto pessoa? Pede uma dica. Se você pudesse me dizer algo para eu melhorar, o que você me diria? E quando alguém for te dar esse feedback, escute. Tira a armadura e vai para escutar. Você não precisa nem naquele momento se justificar. Porque se você está perguntando, esteja aberto para aquela pessoa falar e ouça aquilo de coração. Você matuta aquilo com você, porque aquela é a imagem que você está passando para o outro. Não vai adiantar você se justificar o tempo todo lá naquele momento. Você pode até justificar o que você acha que é importante, né? Ter uma justificativa ali, uma explicação. Mas receba aquele feedback de coração e tente pensar, caramba, olha, essa é a imagem que eu estou passando, o que eu posso fazer para mudá-la, né? E para o seu líder também perguntar para ele, como que eu posso ser melhor? Sabe? Porque ele vai te dar caminhos. Claro que uma empresa privada visa lucro, né? O empregador, ele sempre vai querer que o empregado, ele se doe mais em prol da empresa mesmo. E você vai ter que colocar os seus limites, né? Para você não entrar em sofrimento,
não trabalhar além da conta e se prejudicar. Mas vale a pena fazer esse tipo de pergunta se você estiver aberto a ouvir, né? E você que está nesse lugar de líder, também pedir feedback para as pessoas que você lidera e para os seus superiores também. Porque essa é uma oportunidade de saber como que os seus liderados te enxergam. Porque a maioria dos liderados, o líder, ele conta, vou usar esse termo chefe, né? Porque tem diferença entre líder e chefe. Chefe é aquele que é colocado ali e não necessariamente é visto como um líder. Mas digamos que o chefe, quando ele conta uma piada, geralmente as outras pessoas riem, as outras pessoas fazem de tudo para colocar essa pessoa no lugar de chefe mesmo e autoridade, para ele ser importante, para não ter intriga, né? Para ter um bom relacionamento ali. Mas quando você pede esse feedback e a outra pessoa tem essa coragem de te falar, é uma oportunidade de você ver como que está sendo a sua gestão, como que você está fazendo o seu trabalho e se as pessoas estão gostando de fato ou não, né? E é isso, gente, que eu queria dizer. Vocês têm alguma pergunta com relação a esse tema? Luiz perguntou aqui, mas ele não respondeu, né? E para os funcionários que mentem muito, o que fazer? Eu vou responder baseado como ele não disse, eu vou me basear aqui no que eu estou pensando agora. Quando um funcionário mente muito, aí vai depender de que lugar você ocupa ali, né? Se você é um par, né, um colega de trabalho ali que está lado a lado, não tem nenhum nível de hierarquia com ele, é focar no seu trabalho, sabe? E se essa pessoa mente, isso é um padrão dela, não vai ser você que vai fazer ela parar de mentir. Você pode até desmentir em alguns momentos, mas esse é um hábito que a pessoa tem. E não se envolver em fofocas, porque para uma pessoa fazer uma fofoca, ela precisa de outra para ser conivente com aquilo que ela está falando. Então, se chega alguém e fala, fulano, você está sabendo? Eu ouvi dizer que o fulano fez tal coisa. Você pode responder, olha, eu não estou sabendo. Sabe? E não dá espaço para esses murmurinhos, né? E para falar dos outros sem que o outro esteja lá para se defender e para se manifestar. Porque a fofoca ela é um problema muito sério. Se dá oportunidade para isso acontecer, isso cresce de tal tamanho que cria um clima muito desagradável e fica pesado trabalhar nesse lugar, né? E uma hora ou outra essa mentira ela é desmascarada, né? Claro que tem pessoas que ficam cegas com quem se promove muito, com quem fala demais e muitas vezes até exagera ou mente no que faz. Mas uma hora isso chega, quem de fato conhece o trabalho, quem de fato sabe como funciona, quem faz o seu trabalho da maneira correta, sabe que esse outro tá mentindo e que é só conversa para ser visto de uma maneira que lá na frente isso não vai ser sustentado, entende? Então é isso. Mais algum ponto? Falem agora ou a gente deixa para conversar, né, para falar na próxima quarta-feira, no Pergunta para Psi, 13h. Gente, me veio aqui outro ponto importante que eu não falei para vocês, né, enquanto vocês vão escrevendo aí. Pensei, ele me veio, mas fugiu. Vamos ver se volta enquanto eu vejo os comentários de vocês. Fugiu. Se fugiu era porque era para fugir, né? Mas eu acredito que nessa conversa deu para abarcar muitas coisas, deu para trazer pontos importantes. Lembrei. Às vezes, quando você está numa situação complicada dentro do trabalho, que você acredita que você não está sendo bem quisto ali dentro, você pode entrar num movimento assim persecutório, sabe? Como se todo mundo estivesse agindo contra você, como se todo mundo estivesse falando de você. E você precisa se observar e ter cuidado, né? Porque às vezes é uma situação que não tem nada a ver com você, mas você,
por estar afetado, acaba se colocando nesse meio e achando que as coisas estão acontecendo contra você. E lembre-se, você não é o centro das atenções o tempo todo, você não é a referência naquele ambiente de trabalho o tempo todo. Então, sai um pouquinho desse lugar. Uma dica, se você tem alguém fora do ambiente de trabalho para não virar fofoca, sei lá, um companheiro, uma companheira, um amigo, alguém de confiança, converse com essa pessoa, conta a situação, mostra o cenário que essa pessoa vai te ajudar a perceber, né, com o olhar de fora, sem estar afetado, e dizer, olha, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que você está se preocupando, mas talvez isso não tenha relação contigo, até para você confortar o seu coração, porque às vezes quando a gente está no meio desse movimento e está afetado, fica difícil perceber o que de fato acontece, né? E sair desse lugar de vítima. Tem uma pergunta aqui. O que fazer quando um colega se escora na equipe e fica fugindo de serviço? Devo conversar com ele? Ou com o meu chefe sobre isso? Então, vai depender do seu nível de abertura com esse colega, né? Porque tem pessoas que vale a pena, né? Você dar aquele toque, você conversar. Qual é o nível de amizade entre vocês? É uma pessoa que vale a pena dar esse toque e falar assim, cara, cuidado, né? Se eu tô percebendo isso, outras pessoas podem perceber também. Então, você conversar direto com essa pessoa vai depender do seu nível de abertura com essa pessoa e se essa pessoa é uma amiga sua, se você de fato, né, se importa, porque tem pessoas que às vezes a gente, né, é indiferente, deixa ela resolver a vida dela. E se não é uma amiga e se não é quem me pede uma ajuda e eu não tô nem aí, enfim, né? Não me perguntou nada. Mas se for aí um nível de amizade, né? Uma pessoa que vale a pena conversar, dá um toque, né? Agora, se isso está interferindo no seu trabalho, no seu desempenho, nas suas tarefas, cabe a você se reportar ao seu superior e dizer, olha, eu vejo que está acontecendo isso, né? Eu estou me doando, mas eu estou sobrecarregado, porque tem essas atividades. Talvez valeria a pena distribuir com o fulano, né? Que faz tal e tal coisa, que eu vejo que tem mais tempo, né? Estou trazendo isso para você entender o que se passa aqui na equipe e saber que eu não vou estar, talvez, disponível para fazer outra coisa que você acharia importante eu fazer, né? E reportar, sim, ao seu superior, porque você não pode pagar por algo que não merece pagar, né? Se sobrecarregar enquanto o outro não está fazendo nada. Então, nesse momento, é apenas sim reportar ao seu chefe, porque é ele que está liderando ali a equipe e está vendo o que acontece. Senão, você vai se sobrecarregar, você vai receber mais trabalho. E esse é um ponto importante para falar para quem lidera, né? Para você que tem essa posição de chefe, essa posição aí de ser um líder de equipe, observe a sua equipe. Porque muitas vezes tem alguém que está sobrecarregado e o outro não. E esse que está sobrecarregado geralmente é aquele que trabalha, que faz mais rápido, que se empenha. E o outro que é mais devagar, que tem mais dúvidas, você acaba preferindo tirar as atribuições desse e passar para aquele outro que faz mais rápido, se esquecendo que esse outro vai ficar sobrecarregado. E o clima de trabalho vai ficar ruim. Então, vai observando isso e não tire as atribuições desse outro que não faz nada. Pelo contrário, esse outro precisa receber atribuições. Você precisa conversar com essa pessoa, olha, eu preciso contar com você, estamos junto aqui. E conversar. E tem outra coisa com relação ao líder também. Eu sempre parto desse pressuposto. Eu não posso cobrar aquilo que eu não orientei. Logo, oriente as pessoas. Se algum funcionário seu faz algo que não era para ter feito, por que ele fez isso? Você orientou? Ele entendeu corretamente o que era para ser feito? Logo, se comunique, orienta, se certifica da informação que você passou, converse e se aproxima dos seus funcionários para alinhar tudo isso, porque eu vejo gestores, eu vejo chefes, eu vejo
pessoas que têm uma equipe que trata mal essa equipe, que desqualifica, sabe? Que só sabe cobrar e não sabe valorizar aquilo que o funcionário faz de melhor. E aí, cada vez mais esse funcionário vai ficando mais introspectivo, vai ficando mais com medo ainda, porque ele só recebe críticas. E ele não recebe, poxa, parabéns, você fez o que eu pedi, você deu conta, massa. Não, ele só é criticado. Aí ele vai ficando com medo, vai ficando retraído. Logo, se você é chefe, cuidado, sabe? As pessoas querem reconhecimento, e reconhecimento não é só salário. Reconhecimento é você chegar e falar obrigado. Reconhecimento é você chegar e falar parabéns, você conseguiu no tempo que eu te pedi. É você chegar e falar, nossa, obrigado, você fez tal coisa, né, que eu nem estava contando com ela. A pessoa vai se sentir reconhecida com isso, por isso. A pessoa vai se sentir mais animada com o trabalho e ela vai produzir mais. E se o nosso chefe é amigo desse colega, devo falar mesmo assim? Deve. Deve falar. Até porque esse chefe, ele deve estar cego por esse vínculo de amizade com esse outro, né? Chegar e dizer, olha, eu estou sobrecarregado, tá acontecendo tal situação, né? E é possível chamar mais pessoas, ou é possível contar com o fulano, que eu vejo que ele tá mais disponível, né? E tudo com jeitinho, porque não dá para saber também, a menos que você tenha uma noção de tudo que se passa ali. Mas muitas vezes o seu coleguinha lá do lado tem uma atribuição que você desconhece, né? Então, isso pode rolar também. Por isso que é importante ter cuidado com as coisas que vai falar. É sempre bom perguntar no lugar de afirmar. Senão vai parecer que você está querendo fazer corpo mole. Ah, não quero fazer passa pro fulano. Não. Se o seu chefe te atribuir algo, é porque minimamente espera-se que esse chefe sabe distribuir as atividades, né, dentro da equipe. Então, tudo isso é com muito cuidado, é com conversa, para não gerar um clima ruim ali dentro. Mais alguma pergunta, gente? Eu acredito que é isso, né? Não temos mais o que dizer. Eu vejo que vocês estão caladinhos e a minha fala foi essa. Acabou. Então, gente, ó, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem sugerir temas para as lives aqui de quarta-feira, 1h da tarde, aproveite o final de semana que eu vou abrir o box de perguntas. Você faz a sua pergunta anônima, eu não vou citar o seu nome. Mas se você quiser que eu fale que foi você, é só me avisar que eu vou falar que foi você que colaborou com a pergunta ou que colaborou com a sugestão aí do tema pra gente trazer para as lives, tá bem? E se você quiser assistir esse vídeo pelo YouTube, né, e os outros que passaram, eu disponibilizo, o canal é jenniferbranco.psi. Aproveita e já se inscreve no canal para você receber as notificações quando eu postar coisas lá também, tá? Muito obrigada por me ajudar com isso. Imagina! Um beijo, gente, ó, e até a próxima quarta-feira, 1h da tarde. Tchau, tchau!